O Renascimento é um movimento cultural que se inicia no século XIV e se estende até o século XVI. Mas no campo da arte, ele ficaria mais conhecido como dos séculos XV e XVI. O XIV ficaria mais adstrito ao movimento, às suas implicações literárias, né? Na Itália, sobretudo. Mas é importante que se diga que os pródromos, né, ou seja, as primeiras manifestações classicizantes na arte, porque o clássico é a característica maior do Renascimento, já acontecem com os artistas chamados primitivos, que viveram em pleno gótico, né, como Giotto, como Simone Martini, como Duccio di Buonissenha, como Pietro Cavallini e outros. Então, quando se estuda o gótico, a gente precisaria falar dos primitivos, né? Ou ainda situar o Renascimento, se preferir, no século XIV, no seu início, mas de uma forma que ele não tem uma continuidade assim, acompanhando o que acontece na literatura, porque houve a peste negra também, né, no início do século XIV, acho que isso atrapalhou. E o Renascimento não foi uma coisa que tenha sido feito por decreto. Acabou agora o gótico, vamos iniciar o Renascimento. Não, o gótico vai continuar. Tanto que o próprio Renascimento, segundo um intérprete, Martindale, né, Andrew Martindale, ele fala isso: você tem uma linha de natureza monumental dentro do Renascimento, mas você tem também os artistas que vão ser influenciados pelo gótico internacional, né? Então, enquanto você tem, por exemplo, Masaccio, dentro dessa linha mais monumentalista, você tem Masolino, da Panicali, por exemplo, né? E artistas vinculados, de uma certa forma, ainda à tradição do gótico, com uma arte mais requintada, seguindo os ensinamentos que o gótico, com expressão artística toda marcada por uma peculiaridade mística, possuía, né? Então, o Quattrocento é esse período, é o século XV. Não é que ele seja exatamente... Não, o século XV todo, não. O Leonardo da Vinci, que já é do Alto Renascimento, nasce no século XV, 1452. Né? Michelangelo, em 75, Rafael também em 83. Né? Mas, então, predominantemente, é ali que reside os chamados patriarcas do Renascimento, né? A saber, Masaccio, na escultura Donatello, na arquitetura Brunelleschi, né? Masaccio é na pintura. Então vamos falar um pouco sobre isso? Embora tenha surgido numa cidade, Florença, o Renascimento espalhou-se por toda a Europa, obedecendo a certos princípios presentes nos locais em que chegou: o racionalismo, o humanismo e o resgate das referências clássicas são alguns desses princípios. Todos eles estão relacionados entre si. O racionalismo renascentista atingirá em cheio a arte desde o século XIV na Itália até o XVI, plasmando-se por outros países na sequência. Na arquitetura, abandonam-se as formas de impulsão vertical das catedrais góticas e se adotam partidos condizentes à escala humana. Há também o resgate do classicismo, com suas soluções extraídas do vocabulário clássico, tanto na arquitetura como na imitação da escultura e da pintura da Grécia e da Roma antigas. Em todas essas transformações, percebe-se que o princípio da representação artística e arquitetônica tem, no humanismo, a referência filosófica que as subjaz. Houve um concurso para a portada do Batistério de São João, localizado na Praça do Dom, em frente à Igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença. Desse certame participaram vários escultores, entre os quais Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. O Batistério é reconhecido como um imóvel dos mais antigos da cidade, de modernatura românica,
recoberta de mármores brancos e de rochas de outras cores. Tem ele uma planta baixa radiocêntrica octogonal, cuja simbologia remete ao 8º dia, o dia da Ascensão do Senhor. As igrejas bizantinas eram marcadas pela equilateracidade. No seu interior, vê-se no teto um mosaico que para, majestoso, sobre o recinto sagrado, apresentando um esquematismo compositivo típico da Segunda Idade do Ouro de Bizâncio. O tema dado para ser feito num relevo em bronze era extraído de Gênesis capítulo 22, o sacrifício de Abraão. O trabalho de Lourenço Guiberti é assinalado por um apuro no desenho de extrema delicadeza, com um naturalismo bem marcado e estando cada elemento da iconografia desse episódio do Velho Testamento abordado com minúcia e sensibilidade dramática no gesto do patriarca que domina a cena. A obra de Filippo Brunelleschi, por sua vez, tem um desenho inteiramente clássico, buscando o artista enfatizar o caráter narrativo da obra através de uma espacialidade tratada com gosto e senso de profundidade condizente à cena de campo. A preocupação de Brunelleschi com a temática judaico-cristã não o inibe, todavia, de fazer uma interessante citação a uma escultura romana existente hoje nos museus capitolinos de Roma. O rapaz sentado no canto inferior esquerdo da obra alude à célebre escultura romana do século I d.C., intitulada O Menino do Espinho, também conhecida como Espinário. Mas o vencedor da disputa seria Guiberti, e Brunelleschi, desgostoso do resultado, abandonaria a arte da escultura para sempre. A portada demorou mais de 20 anos para ser concluída, tendo a oficina de Guiberti se transformado numa escola de esculturas de que participariam artistas célebres como o próprio Donatello. A portada apresenta um efeito estético extraordinário. Observe-se que o seu apainelamento, onde figuram passagens do Velho Testamento, permite ao observador fazer uma leitura pausada e racional dos episódios religiosos ali mostrados. A divisão da porta em 10 painéis enseja uma apreensão analítica por parte do observador. A palavra análise, aliás, tem origem na etimologia grega e significa dissolução ou divisão. A porta sul desse mesmo batistério, feita por Andrea Pisano, apresenta solução semelhante, podendo ainda ser encontrada a concepção estética análoga na igreja de São Miguel, na Alemanha, em estilo otoniano, que se segue ao chamado Renascimento carolíngio e precede o românico, e que se encontra bastante influenciado pelo classicismo romano. Quando se olha com cuidado qualquer um dos relevos produzidos pela oficina de Lourenço Guiberti, vê-se que a obra possui uma forma de representação do mundo onde a tridimensionalidade do espaço é tratada de maneira convincente e harmoniosa. Cada relevo é testemunho de uma era em que o homem e o espaço físico em que ele habita são referências primazes para o artista. O espaço da Praça do Domo guarda vestígios estéticos medievais, mas convivendo com um ar novidadeiro de obras produzidas durante a Renascença. Esses portões, feitos por Lourenço Guiberti, se incorporam harmoniosamente ao edifício do batistério de São João. Outra obra genuinamente renascentista, associada à edificação de estilo medieval, seria o zimbório da igreja de Santa Maria del Fiore, edificado por Filippo Brunelleschi. O edifício da igreja é obra do arquiteto gótico Arnoldo de Cambio, sendo sua torre cineira de autoria do já mencionado e genial Giotto di Bondone. O domo, concluído em 1436, é ainda hoje considerado o maior do mundo feito em alvenaria, medindo 45,5 metros na sua base, situada a 60 metros do chão, perfazendo uma altura total, tomada do piso da igreja até o topo da cúpula, de 91 metros. No seu interior, vê-se um afresco de autoria de Giorgio Vasari, representando o juízo final.
Mas o caso do batistério de Florença não terminaria ali. Filippo Brunelleschi é contratado para construir o zimbório da igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença, nessa mesma cidade, a igreja que ficava em frente a esse batistério, né? O batistério pertencia a ela, né? E ele, então, aceita esse trabalho. Ele tinha ficado extremamente chateado com a perda do concurso, e eu acho até que de repente ele podia até vencer o concurso, mas Lourenço Ghiberti também tinha uma arte extremamente apurada, embora fosse ainda ligada a certas tradições do período gótico. E ele então aceita, ele vai construir o zimbório, mas Lourenço Ghiberti continua atrás dele. Lourenço entende que não é Brunelleschi quem tem que fazer aquela construção. Ele, né, Lourenço Ghiberti, é quem deveria fazer. E começa a haver, durante a construção, novamente uma disputa entre os dois, uma emulação terrível, que faz com que Filippo Brunelleschi dê uma cartada de mestre. Ele tinha estudado, a partir dos tratadistas romanos de arquitetura, como se fazia uma cúpula, como se fazia um zimbório. E decidiu que em determinado momento da construção ele iria parar sob uma alegação de um problema pessoal qualquer, iria fazer uma viagem e ia entregar a construção do zimbório ao Lourenço Ghiberti. E foi isso que ele fez. Deu uma desculpa qualquer, não sei, deve ter falado de alguma tia, igual os alunos quando tem que falar alguma coisa, dá uma desculpa esfarrapada qualquer, bota uma tia no meio. Às vezes essa tia nem existe, né? Mas tem medo de botar a avó, a mãe, alguma coisa, o pai, né? Que com medo que Deus castigue, né? Então, ele deve ter dado uma desculpa de alguma tia e saiu e deixou a construção daquela parte difícil para Lourenço Ghiberti, que não conseguiu. Então, o próprio Lourenço Ghiberti assinou o atestado de que ele não tinha competência para fazer a construção, para levar a efeito a construção do zimbório. E assim, Brunelleschi volta, sem mais a concorrência, a emulação do seu arquirrival Lourenço Ghiberti. Brunelleschi faleceu em 1446, sem deixar vestígios em desenhos ou referências técnicas sobre os métodos construtivos usados na construção daquele imenso zimbório. Sabe-se apenas que ele chegou a desenvolver máquinas especiais para içar materiais pesados até o domo, por causa das especificidades de uma obra cujos alicerces, situados a 60 metros de altura, não permitiam o uso de andaimes apoiados no chão. Inventou também uma técnica de representação espacial que permitia visualizar de forma convincente as construções inseridas na paisagem urbana, a perspectiva cônica, também chamada de perspectiva aérea. Esse invento cedo se revelou a base de uma nova revolução que estava a caminho, não apenas na arquitetura, mas na pintura e na escultura. Masaccio foi o primeiro artista a usar os ensinamentos de Brunelleschi em suas pinturas. É ele que irá criar as bases do naturalismo científico da arte nos anos seguintes, promovendo a união do naturalismo de Giotto com o tratamento geométrico do espaço físico dentro do qual as figuras se inserem. Considerado um patriarca do Renascimento, sua importância na pintura equivale à de Brunelleschi e à de Alberti na arquitetura, à de Ghiberti e de Donatello na escultura dos Quattrocento. O afresco à Trindade, na igreja de Santa Maria Novella, em Florença, possui as características que marcariam a arte renascentista do século XV.
Ele se organiza a partir de um eixo de simetria, com a figura do Cristo crucificado e a de Deus Pai dominando a composição e conferindo-lhe equilíbrio. As figuras que ladeiam a cruz, Nossa Senhora e São João, e as duas outras dos doadores, postas nos degraus abaixo, estão dispostas de maneira equidistante. Formam-se assim linhas de forças piramidais, que será uma marca da arte desse tempo. A composição é enquadrada por dois pares de colunas e pilares clássicos, ao fundo dos quais percebe-se uma abóbada de berço, adornada de quadrados em baixo relevo, que fogem para o fundo numa perspectiva perfeita, cujo ponto de fuga se situa no eixo de simetria. Tudo é equilíbrio e harmonia nesta composição. Donatello foi outro nome pertencente a essa geração de fundadores da arte renascentista italiana, criando uma escola de escultura respaldada nos princípios do classicismo e do humanismo. A escola de Donatello reflete a transformação pela qual a arte passava durante aqueles anos, ao testemunhar a redescoberta de mundo que atingiu todos os campos do conhecimento humano, incluindo a arte sacra, dando-lhe uma ambientação terrena e rompendo com o discurso estritamente teocêntrico da fase anterior. Donatello, florentino de origem, iniciou-se no mundo das artes como ajudante de Lourenço Ghiberti, trabalhando nas portas de bronze do batistério da igreja de Santa Maria del Fiore. Para a Catedral Florentina, Donatello elaborou a escultura Davi, onde o autor resgata a maneira das esculturas clássicas, inclusive optando pela representação do rei e salmista através de um nu, onde prepondera a graciosidade do corpo humano, ideia nada convencional na era medieval, mas recorrente num sistema cultural de valores antropocêntricos. O São Jorge do escultor, de um lado, mais nos evoca a figura de um soldado, de um guerreiro, do que a de um santo. Sua imagem se planta decididamente no chão, enquanto seu olhar parece desafiar algo fora da cena. Se compararmos essa escultura com alguma outra de gosto medieval, veremos a natureza das transformações pelas quais a arte vinha passando. Esse São Jorge esloveno é pura expressão da devoção e da fé, sem qualquer preocupação com a fidedignidade das formas humanas. A obra de Donatello, ao contrário, possui uma concepção naturalista, valorizando os aspectos terrenos do personagem religioso. O mesmo acontece com o São Marcos, por ele produzido em mármore. É ainda de Donatello o grupo escultórico equestre conhecido como Gattamelata, que fica situado em Pádua, escultura dedicada à memória do condottiere Erasmo de Narni, general de Veneza, que servira ao Papa Eugênio IV. O trabalho possui a monumentalidade que o tema impõe, estando o chefe retratado com toda a dignidade de militar que era. Essa obra serviria de modelo para várias outras esculturas que seriam produzidas dentro da temática monumental dos grupos escultóricos equestres. Mas não se pense que Lourenço Ghiberti era um artista de sua menos importância, absolutamente. A sua escultura, o portal do batistério, é de uma grandeza, de uma riqueza tamanha, que Michelangelo disse, certa vez, que muito certamente a portada do paraíso, de ingresso do paraíso, era daquele tipo, era daquele jeito. E eu concordo com Michelangelo.